A história dos muçulmanos, a história do islamismo ou do Islã, começa com o nascimento do seu profeta, do homem santo muçulmano Maomé, que nasce no ano 570 da era cristã, no século 6 depois de Cristo, portanto. Maomé nasce na região da cidade árabe de Meca, que se localiza atualmente na Arábia Saudita. Pertencia a uma tribo de comerciantes seminômades, que praticavam o comércio pelo deserto árabe por meio de caravanas de camelos. Maomé é criado por seu tio, um rico comerciante, e se casa com uma viúva rica. Maomé, afinal de contas, antes de ser profeta, homem santo, era homem. A parte essa data, 570, o ano 510 é fundamental para a compreensão da história dos muçulmanos. É nesse ano que Maomé, enquanto se retirava para meditação, para pensar no quão frutífero foi ou não o seu casamento com uma viúva rica, enquanto meditava no Monte Hira, Maomé teve uma iluminação. Lá no Monte Hira recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel lhe ditou 6.236 versos. Mais de 6.000 versos divididos em 10 capítulos, chamados suratas. E nesses mais de 6.000 versos, e nesses 10 capítulos, nessas 10 suratas, o arcanjo Gabriel dizia a Maomé quem era o verdadeiro Deus e qual era a verdadeira religião que deveria unir os povos árabes, que até então eram politeístas. A tribo do Maomé era politeísta, acreditava em diversos deuses, a tribo dos Quraishitas. Maomé então prega o monoteísmo, prega a crença em um único Deus, que em árabe, a palavra Deus em árabe, quer dizer Alá. Ora, no ano de 622, Maomé sofre uma grande pressão na cidade de Meca dos sacerdotes desse local. Afinal, os sacerdotes de Meca ganhavam muito dinheiro, porque pessoas iam até a Meca para oferecer suas ofertas aos vários deuses que eram representados pelos sacerdotes de Meca. Vários deuses, várias ofertas. Um só Deus, poucas ofertas. Por interesses econômicos, os sacerdotes de Meca perseguem Maomé. E, para evitar graves consequências, Maomé foge para Medina, no ano de 622. Maomé contava então com 52 anos. Essa fuga é denominada Hégira. Fuga, portanto, movida pelos interesses econômicos e também religiosos, afinal de contas, os sacerdotes de Meca eram politeístas e não concordavam, não compreendiam, não aceitavam o monoteísmo pregado por Maomé. Em Medina, Maomé vive por 8 anos, prega, constrói um exército, converte a população de Medina ao muçulmanismo, ao maometismo, ao islamismo. 8 anos depois da Hégira, da fuga, que marca o início do calendário muçulmano, o ano 1 é o ano de 622 d.C., depois de 8 anos, pregando em Medina, Maomé retorna para Meca, para conquistar Meca com seu exército poderoso. Com o exército poderoso que havia reunido, que havia convocado em Medina. Aqui vem uma questão interessante, de ordem religiosa, filosófica. Por que a pregação de Maomé foi tão bem acolhida em Medina? Ora, e depois tão bem acolhida em Meca, como veremos, e em grande parte do mundo de então e do mundo de hoje. O monoteísmo, tanto muçulmano quanto cristão ou judaico, ele fala ao ser humano de um Deus que se parece com o ser humano, de um Deus que existe à imagem e semelhança do ser humano. Esses monoteísmos falam de um Deus que afaga o ser humano, que ama o ser humano incondicionalmente. Ora, para o ser humano é interessante saber que existe um Deus que o ama, que o acolhe, que o ama acima de tudo, acima dos anjos. Ter um Deus que o ama dessa maneira, incondicionalmente, como uma mãe,
aplaca um pouco o ressentimento do homem. Ressentimento muito compreendido por Nietzsche. Ressentimento que vem do fato do homem perceber, muitas vezes, que a natureza, que o universo não estão nem aí para ele. Perceber que a natureza não está nem aí para você, perceber que você é um lixo, é um nada, é um sujeito que a qualquer momento pode morrer, é desgastante, é entristecedor, é melancólico, mas saber que existe um Deus por trás dessa natureza e desse universo que o ama, faz você, ser humano, perceber que o universo e a natureza o amam também. Isso é interessante, ser amado é interessante, ser odiado, ou melhor, perceber que o mundo à sua volta é indiferente a você, às suas dores, às suas esperanças, isso gera um ressentimento no ego do ser humano. Isso gera um ressentimento no indivíduo que é narcísico, que pensa em si mesmo, que não suporta ser desamado pelo universo, pela natureza. O monoteísmo, portanto, aplaca o nosso ressentimento, o ressentimento de uma espécie que não suporta a sua condição de frágil. Bem, Maomé volta então a Meca em 630 e morre em 632, 2 anos depois dessa volta. Mas antes de morrer, Maomé deixa muito bem estabelecida a Jihad, a Guerra Santa. Maomé então coloca para os seus fiéis, que continuarão a sua religião, a ideia de que deve haver uma conversão, não uma conversão violenta, mas uma conversão pela palavra daqueles que não são muçulmanos, daqueles que ainda não conhecem a verdadeira fé, a fé em Maomé. Essa jihad, hoje veremos em outro vídeo, se converteu em uma guerra violenta porque foi interpretada de outra maneira pelos muçulmanos contemporâneos.